Muito bem, pessoal, vamos resolver aqui um exercício relacionado à equação segmentária de uma reta. Bom, no material de vocês vão verificar que existe a seguinte fórmula, né? A equação geral de uma reta ela é dada pelo seguinte: x sobre a mais y sobre b igual a 1, certo? Por que essa fórmula é dessa maneira? Porque a equação segmentária de uma reta ela vai considerar dois pontos específicos do gráfico. Então vamos supor aqui um gráfico, certo? De coordenadas x e y, tá? E perceba que toda reta ela sempre vai cortar o eixo x em um ponto e ela vai cortar o eixo y em outro ponto, tá? As coordenadas do ponto que ela corta no eixo y vão ser desse tipo aqui, ó. O x dela sempre vai ser 0 e o y vamos dizer que seja um b, um valor que a gente vai chamar de b, certo? Então, as coordenadas desse ponto eu vou chamar de 0 e b. B é o valor que você vai ter que descobrir, qualquer valor diferente de 0. Aqui, as coordenadas elas vão ser um pouco diferentes, ela vai ser do tipo a e 0, certo? Então, a equação segmentária da reta, de uma maneira bem resumida, é a equação que a gente consegue encontrar pelos pontos que cortam o eixo y e o eixo x, certo? Muito bem. E como é que a gente faz para resolver uma questão como esse primeiro exemplo aqui? Eu coloquei dois exemplos que se assemelham à lista de vocês, tá? O primeiro exemplo diz o seguinte: considere a equação 3x mais 4y menos 12 igual a 0 de uma reta R. Então aqui ele já fornece a equação para vocês e ele quer o seguinte, ó, escreva a equação segmentária dessa reta. Bom, para você resolver problemas desse tipo, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a equação é essa daqui. Essa equação ela vai descrever uma reta, certo? Ela descreve uma reta qualquer. O que a gente tem que saber aqui é quem são os pontos A e B. E para calcular isso, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Primeira coisa, a gente sabe que o ponto A ele tem coordenadas 0, ele tem coordenadas A e 0, não é isso que a gente acabou de definir? Ele tem coordenadas A e 0. Então, você vai dizer, se A é igual a e 0, então a gente vai ter o seguinte, preste atenção, quem é o x de A? O x de A é o próprio Azinho, beleza? E quem vai ser o y desse ponto A? 0, ok? Então, ó, x de A é A e o y de A, que é o segundo valor aqui da coordenada, é 0. O primeiro passo é esse, para você descobrir o valor de A. Então, ó, A é x e 0 é y. Bom, qual o segundo passo? Pega essa equação aqui, ó, vou escrever ela aqui novamente, 3x mais 4y menos 12 igual a 0. Pega essa equação aqui e onde tiver x, você vai substituir por A. E onde tiver y, você substitui por 0, tá? Então assim você vai encontrar o valor de A, que aqui A é para ser um número, tá? Então como é que a gente vai fazer? 3 vezes x, x é A. Então onde tem x, você vai colocar A. Mais 4 vezes y, onde tem y tem que ser 0. Então, ó, substitui no lugar de y por 0. Tudo isso menos 12 igual a 0. Correto? Agora a gente vai multiplicar primeiro para depois somar, tá? 3 vezes A, 3A. 4 vezes 0 é 0, anula, não vou escrever mais. Você pode colocar aqui mais 0, mas não precisa. E aqui você vai repetir menos 12 igual a 0. Olha só o que aconteceu aqui. A gente recaiu na equação do primeiro grau. E como é que resolve a equação do primeiro grau? Passa esse número que está negativo para o lado de cá, ele vem positivo. Então, ó, 3A igual a 12. E o 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar A igual a 12 dividido por 3. E aí a gente vai descobrir que o valor de A é 4. Olha só, descobrimos o valor de A. Para descobrir o valor de B, a gente vai fazer um procedimento análogo. O que é um procedimento análogo? Procedimento similar, certo? Então, ó, novamente, você vai considerar a mesma equação, né? Só que agora, se as coordenadas de B são 0
e B. Então a gente vai ter o seguinte, ó. O valor do x de B, né, o x de B vai ser 0. Onde tiver x na equação você vai chamar de 0. E o y de B é o próprio Bzinho aqui, ó. Então o y de B você vai chamar de B. Tá bem? Bom, feito isso, o que você vai fazer? Aqui você tem as coordenadas, o valor de x de B é 0 e y de B é B. Vai pegar aquela mesma equação, ó, colocar ela aqui para a gente relembrar, 3x mais 4y menos 12 igual a 0, tá? Só que agora, onde tem x você vai colocar 0 e onde tem y você vai colocar B. O primeiro passo é esse, é só substituição. Então, ó, 3 vezes x, quem é x? 0, mais 4 vezes y, ó. Mas quem é y? Y agora é B. Então, ó, 4 vezes B menos 12 igual a 0. Tá? A gente já achou o valor de A, é 4. Vamos achar o valor de B. 3 vezes 0 é 0, né? Então não precisa escrever. Todo número multiplicado por 0, número, letra, expressão, enfim, multiplicado por 0 é 0. 4 vezes B, 4B. Repete o menos 12 igual a 0. Mesma situação, ó. Pega o menos 12, que está negativo, passa para cá positivo. Então vai ficar 4B igual a 12 positivo. E o 4 que está multiplicando B, está multiplicando, passa dividindo. Então, ó, B é igual a 12 dividido por 4. Portanto, o valor de B vai ser 3, né? Porque 3 vezes 4 é 12, né? Então, ó, descobri que o valor de A é 4 e o valor de B é 3, ok? Bom, feito isso, como eu já tenho os valores de A e os valores de B, e eu quero a equação segmentária, né, dessa reta aqui, ó, porque ele dá a equação da reta e ele quer ela nessa forma aqui, ó, que é a forma da equação segmentária. Então, onde tiver A, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é 4, e onde tiver B, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que é 3. E aí, minha equação segmentária da reta ela vai ficar assim, ó. X sobre A, mais A é 4, né? Vai ficar x sobre 4, mais y sobre B, que no caso aqui é 3. Então, y sobre 3 igual a 1. Então, encontramos aqui o que a gente chama de equação segmentária da reta. Beleza?